Tem certas histórias na internet que, uma vez que a gente ouve, elas simplesmente não saem da nossa cabeça, né? O caso da Elisa Lam é exatamente assim. É uma linha muito tênue entre um mistério que arrepia a espinha e uma tragédia humana super pessoal. É a história de uma jovem viajando, um hotel com uma fama terrível e um vídeo que ninguém consegue esquecer. E tá tudo aqui nesse vídeo. O ponto central, a peça mais bizarra desse quebra-cabeça todo, são 4 minutos de uma câmera de segurança de elevador. Essas imagens viralizaram de um jeito absurdo e deram o pontapé inicial para uma avalanche de perguntas, de teorias, cada uma tentando explicar uma coisa que na hora parecia simplesmente inexplicável. Bom, para a gente conseguir entender como essa história chegou onde chegou, nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente mergulha no mistério do Hotel Cecil. Depois, a gente passa pela descoberta que chocou todo mundo, compara a investigação oficial com as teorias da internet, foca na peça-chave, que é a saúde mental, e, por fim, a gente reflete sobre o que essa tragédia toda deixou para nós. Bora começar? Essa história tem basicamente 2 personagens principais. De um lado, a Elisa Lam, uma estudante canadense de 21 anos fazendo uma viagem sozinha. E do outro, o próprio cenário, o famoso, ou melhor, o infame Hotel Cecil em Los Angeles, um lugar que já tinha uma reputação bem macabra por si só. Pois é, o Cecil não era um hotel qualquer, não. A história dele é pesada, marcada por décadas de acontecimentos bem sombrios. Foi palco de suicídios, serviu de casa temporária para serial killers como Richie Ramirez, o Night Stalker, e o Jack Unterweger. Então, com essa reputação toda, já dá para imaginar que o desaparecimento da Elisa virou prato cheio para o medo e para especulação, né? E as coisas aconteceram muito rápido. A Elisa chega no hotel e, em poucos dias, o comportamento dela começa a chamar a atenção. O último momento em que ela foi vista foi naquele 31 de janeiro. Depois disso, silêncio absoluto. A família, preocupada, não consegue mais contato e a polícia entra no caso. E aí a gente volta pro vídeo. As ações da Elisa ali, sem nenhum contexto, viraram a base para todo tipo de teoria. Ela entra, sai do elevador, parece que está se escondendo de alguém, gesticula de um jeito esquisito. Para quem assistia, parecia uma cena de filme de terror acontecendo na vida real. Talvez um crime, talvez algo sobrenatural. As buscas pela Elisa duraram semanas e nada, nenhuma pista. E aí a história dá uma virada ainda mais bizarra, mais trágica, quando a resposta para o desaparecimento dela aparece do jeito mais macabro e inesperado que se possa imaginar. Foram os próprios hóspedes que, sem saber, levaram à descoberta. Pensa na situação. Por dias, o pessoal começou a reclamar que tinha algo muito errado com a água do hotel. A pressão estava fraca, a água saía escura, com um gosto adocicado, horrível. Por causa dessas reclamações, no dia 19 de fevereiro, um funcionário foi checar as caixas d'água no telhado. E foi lá, dentro de um dos tanques, que o corpo da Elisa foi encontrado. Essa descoberta, que deveria ter encerrado o caso, na verdade só abriu um monte de outras perguntas. A principal delas: como ela foi parar ali? Com a descoberta do corpo, a internet simplesmente explodiu. De um lado, a investigação oficial, seguindo uma linha lógica baseada em evidências. Do outro, detetives de internet criando todo tipo de narrativa de assassinato a eventos paranormais. Então, vamos separar o que é fato do que é teoria. A teoria mais forte era de assassinato. E faz sentido pensar assim, né? Como é que ela ia subir no telhado, abrir uma tampa super pesada de uma caixa d'água e entrar lá sozinha? Só que a perícia foi categórica. Não havia absolutamente nenhum sinal de violência no corpo dela. Isso ia contra toda a ideia de um ataque. A polícia concluiu que ela provavelmente usou a escada de incêndio para chegar no telhado e a tampa do tanque, apesar de pesada, não estava trancada. Ok, se não foi assassinato, será que foi algo sobrenatural? Muita gente foi por esse caminho, conectando o comportamento dela no elevador com o passado sombrio do hotel. Mas a explicação mais provável não tinha nada a ver com fantasmas. Tinha a ver com o que se passava dentro da mente da Elisa. O que o mundo viu como medo de algo externo era, na verdade, o reflexo de uma crise interna e profunda. E é aqui que a gente chega no ponto central de tudo isso. A história deixa de ser um mistério policial e se torna uma narrativa muito trágica sobre saúde mental. A chave para entender o que aconteceu com a Elisa Lam não estava em forças externas, mas na luta que ela travava por dentro. Uma luta que ela mesma fez questão de documentar. A Elisa não escondia o que passava.
No blog dela, ela era incrivelmente aberta sobre os diagnósticos que tinha. Isso é muito importante, porque tira ela do campo do mistério e a coloca no campo humano. A condição dela não era um detalhe, era uma parte central da vida dela e, infelizmente, da morte também. Para a gente entender a conclusão oficial do caso, é essencial saber o que é o transtorno bipolar. Não é só estar feliz num momento e triste no outro. É uma condição séria que, sem o tratamento certinho, pode levar a episódios muito graves, que chegam a alterar na percepção da realidade da pessoa. E aqui, de um jeito bem trágico, todas as peças se encaixam. A autópsia mostrou que os níveis dos remédios que ela tomava estavam baixíssimos no corpo dela. Isso indica que ela provavelmente não estava seguindo o tratamento como deveria. E aí, criou-se a tempestade perfeita para um episódio psicótico severo, que explicaria tudo, o comportamento confuso no elevador e toda a sequência de ações que a levaram desorientada até o telhado. Agora, para fechar, vamos pensar um pouco no legado dessa tragédia. Por que, mesmo depois de tanto tempo, esse caso ainda fascina tanto? A resposta diz muito sobre nós, sobre a internet e sobre como a gente lida ou não lida com a saúde mental. A obsessão por esse caso é uma mistura de vários ingredientes potentes. Tem o vídeo viral, que é super perturbador. Tem um hotel que já parece um cenário de filme de terror. Tem a nossa atração natural por mistérios. Mas talvez o ingrediente principal seja a nossa dificuldade coletiva de entender e aceitar as manifestações de uma doença mental grave. Muitas vezes é mais fácil acreditar em uma teoria fantasiosa do que encarar uma realidade tão trágica. No fim das contas, a história da Elisa Lam deixou de ser sobre a Elisa. Virou conteúdo, virou entretenimento. Uma tragédia pessoal foi consumida como um quebra-cabeça online para ser resolvido por um monte de gente que, na maioria das vezes, ignorou a verdade dolorosa que estava bem ali, na superfície. E isso deixa uma pergunta bem importante no ar, né? O caso da Elisa Lam força a gente a pensar em como a gente interpreta aquilo que não entende. Quantos outros mistérios por aí são, na verdade, pedidos de ajuda que a gente não está sabendo decifrar? Quantas vezes um comportamento que é rotulado como estranho ou bizarro é, na verdade, um sinal claro de que alguém precisa de apoio e não de especulação?